tudo bem. A questão física está bem, psicológica. Hoje as pessoas estão muito estressadas, né? Ansiedade, depressão. Então a gente precisa cuidar muito da mente, né, André? É verdade. Você tá bem? Tá tudo certinho? Tudo bem. Então tá bom. Isso que é mais importante. O resto a gente corre atrás. Mais como professor, você ganha um amigo, eu tô aqui para te ajudar. Quero o seu bem, quero o seu sucesso, tá bom? Tá bem. Obrigado. O que tá acontecendo, André? Fala para mim. É, a, a gente, na verdade, tem uma situação assim que já perdura por muitos anos, na verdade, né? Vou tentar ser breve Tá e bom, fica à explicar vontade. melhor. A conversa é como você estivesse aqui Atualmente, na minha frente, a gente comendo um bolo de sim, fubá e um cafezinho, tá bom? Tô aqui para te tá ajudar. bom. Você tá no seu tempo aí. É, a, a minha avó, na verdade, ela faleceu em 1985 e ela tinha dois terrenos, vamos dizer assim. Num desses terrenos é onde ela morava, efetivamente, né? E o outro terreno era mais distante dessa casa dela, mas ainda na mesma rua, aonde foi construída uma outra casa. Só que esse terreno não era é, grande o suficiente para a casa que foi construída. Certo. Então existe um outro imóvel que é confrontante a esse da minha avó, né? Que é de propriedade de uma empresa que pertencia ao meu avô, com sociedade com as filhas dele, que seriam minha mãe e minha tia. Certo. E a casa então foi edificada em cima da totalidade desse terreno da minha avó. Na verdade, foi usado só o terreno, o resto foi reconstruído, não é, André? A casa não existia. Não existia. Era um terreno vazio, na verdade, né? Tá. Então a casa foi edificada totalmente em cima desse terreno da minha avó e uma parte, sei lá, uns 50% em cima do terreno que é de propriedade da empresa, vamos dizer assim, né? Tá. É, o inventário da minha avó ainda não se encerrou, continua em andamento desde 1985, quando ela faleceu. Nesse meio tempo também, meu avô também veio a falecer, ele faleceu em 1991 e esse inventário também nunca acabou. Então esses dois inventários estão em andamento, vamos dizer assim, né? Então, e daí tem outras particularidades com relação a essa edificação que foi feita nesse terreno da casa onde a minha mãe mora, onde eu moro com ela, na verdade, da onde eu estou falando, na verdade, com o senhor aqui, é essa casa, né? E o que acontece foi que o meu avô tentou utilizar, vamos dizer assim, a construção da casa, eu imagino, para abater impostos na época. Então a casa, a edificação, foi como se uma das empresas tivesse construído a casa. Então existe um contrato, todas as CNDs, vamos dizer assim, todas as questões financeiras da edificação foram feitas em nome da empresa, a construção, né? Então, toda E recibo, posteriormente, nota fiscal, contrato de prestação de serviço, tudo no nome da empresa, né, André? em nome da empresa, nem tudo, vamos dizer assim, né? Mas uma grande parte dos documentos foram gerados em nome da empresa. E depois ele celebrou um contrato de compra e venda da edificação com o meu pai. Tá. E daí, só que esse contrato de compra e venda, depois ele foi apresentado no inventário para a gente tentar retirar esse imóvel do inventário, né? A gente tentou remover, né, vamos dizer assim, essa edificação do inventário. A princípio, a gente nunca colocou ele como... nunca aceitou, vamos dizer assim, isso de uma certa forma, né? Tanto que essa é uma das questões que mais ficam em discussão, vamos dizer assim, dentro do inventário, né? A posse ou, sei lá, a propriedade dessa edificação, né? Entendi. Daí, quando a minha mãe efetivamente colocou esse contrato de compra e venda
tia questionou o contrato de compra e venda. Ela abriu um processo separado, vamos dizer assim. Ela chegou, André, a fazer um processo separado. Um processo separado de anulação desse contrato, né? Ela chegou a fazer esse processo, então. E ela teve êxito, inclusive, nessa anulação do contrato. Mas, ao meu entender, assim, eu, nesse meio tempo, acabei, né, lendo muito e pesquisando muito e, né, sobre várias questões jurídicas. Assim, eu não sou direito, né, não tenho formação em direito, né, eu sou formado arquiteto e acabei lendo e assim, ficou craque no assunto, né? Acabou estudando, né? Me aprofundando na área, assim, né, um pouco, vamos dizer assim, né. E Legal. daí, claro, pode ser que eu tenha aqui um monte de falsas interpretações, vamos dizer assim, mas justamente por causa dessa complicação toda que eu estou entrando em contato, que eu, né, vejo que o senhor é uma especialidade assim no assunto no Brasil e que poderia contribuir de alguma forma, vamos dizer assim, né? Então daí ela conseguiu anular esse contrato de compra e venda, mas por questões administrativas, vamos dizer assim, por causa que constou no contrato que o meu avô estaria representando tanto a minha avó quanto as empresas nessa venda. E isso não era possível, vamos dizer